Olá! Vamos mergulhar hoje no sistema de defesa mais inteligente e especializado do nosso corpo. A gente não está falando daquela primeira linha de defesa não, hein? Mas sim da Força de Elite, a unidade de operações especiais que aprende, se adapta e, o que é mais importante, se lembra. Já parou para pensar nisso? Como é que, depois de uma infecção, o corpo vira um especialista em combater aquele invasor específico, às vezes para o resto da vida? É essa grande questão que a gente vai desvendar hoje, o mistério por trás da memória imunológica. Ok, então vamos lá. O sistema imune adaptativo não é como a patrulha geral do sistema inato, sabe? Pensa nele mais como uma força-tarefa super sofisticada, com especialistas treinados para alvos muito, mas muito específicos. E quem são esses especialistas? São os linfócitos. Eles nascem lá na medula óssea e formam duas equipes de elite. As células T, que são nossos comandantes e soldados da linha de frente, e as células B, nossa inteligência e fábrica de armamentos. Elas são o coração dessa defesa toda. A história toda começa quando um patógeno novo, tipo um vírus ou uma bactéria, consegue furar as primeiras barreiras do corpo. É nesse momento que o sistema adaptativo é alertado e a caçada começa de verdade. O primeiro passo é o reconhecimento. E para isso, a gente tem os nossos oficiais de inteligência, as células apresentadoras de antígenos, ou APCs. Elas são a ponte, a conexão crucial entre a defesa geral e essa força de elite. A função delas é simples: capturar o inimigo, analisar e apresentar um relatório detalhado. O mais fascinante é que a APC não mostra o inimigo inteiro. Não, ela é mais esperta que isso. Ela processa, quebra em pedaços-chave os antígenos e exibe eles usando uma molécula especial, a MHC de classe 2. Funciona como um briefing de inteligência, sabe? Apresentando só informação vital para que a célula T auxiliar possa identificar a ameaça sem chance de erro. E olha, uma vez que a célula T auxiliar confirma a identidade do invasor, a resposta não é nem um pouco tímida. É uma mobilização em massa, um contra-ataque super específico e coordenado para eliminar a ameaça de um jeito eficiente. E aqui está a genialidade do sistema. O corpo já tem milhões de linfócitos e cada um deles tem um receptor único. Quando um antígeno é apresentado, ele seleciona o único linfócito que se encaixa perfeitamente, como uma chave numa fechadura. Esse linfócito, então, é ativado para se multiplicar muito rápido, criando um exército de clones idênticos, todos prontos para lutar contra aquele inimigo. Essa divisão de tarefas é uma orquestra perfeita. A célula T auxiliar age como general, coordenando toda a resposta. A célula T citotóxica é o assassino, com a missão de encontrar e eliminar as células do nosso próprio corpo que foram infectadas. E a célula B se transforma na fábrica de armas, produzindo mísseis teleguiados, os anticorpos, para neutralizar os invasores. Mas como é que o general comanda as tropas? Através de sinalizadores químicos, as citocinas. Essas proteínas são basicamente a linguagem da resposta imune. A célula T auxiliar libera essas citocinas para dar ordens. Células B produzam armas. Células T citotóxicas ataquem, garantindo que todo mundo atue em perfeita sincronia. A batalha foi vencida, a infecção foi eliminada, mas a história não acaba aqui não. Agora a gente entra na parte mais poderosa do sistema adaptativo. A capacidade de garantir que essa batalha nunca mais precise ser travada com a mesma intensidade. O ponto-chave é o seguinte: nem todos os soldados clonados morrem depois da luta. Uma parte deles se transforma nas células de memória. Pensa nelas como veteranos de guerra super experientes. Elas não estão mais na linha de frente, mas ficam circulando pelo corpo, carregando a inteligência vital sobre aquele inimigo para sempre. E a diferença que esses veteranos fazem é absurda. A primeira resposta a um invasor é lenta, leva dias ou semanas, e a produção de anticorpos é mais modesta. Mas na revanche, a resposta é avassaladora. Começa em questão de horas e a produção de anticorpos pode ser de 100 a 1000 vezes maior. Essa diferença exponencial é o que mostra o verdadeiro poder da memória imunológica. A resposta inicial é só o começo. Na segunda exposição, o exército de células de memória já está pronto e o inimigo é neutralizado tão rápido que muitas vezes a gente nem percebe que foi infectado. E aqui está a conexão mais importante de todas: as vacinas. Elas funcionam usando exatamente esse princípio. Elas apresentam ao corpo um inimigo enfraquecido ou só em pedaços, como se fosse um alvo de treinamento. O sistema imunológico trava uma batalha de treino, vence
E, o mais importante, cria um exército de células de memória. E tudo isso sem que a pessoa precise ficar doente de verdade. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Entender como o nosso corpo aprende a se defender abre portas incríveis para a medicina. Afinal, a capacidade de treinar nossa própria força de elite interna é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem em mãos.